Bom dia, galera. Depois do conteúdo de mediatriz, bissetriz, vamos ver agora a congruência de triângulos, tá? O que são triângulos congruentes? Então, aqui no livro ele coloca esse exemplo de duas figuras formadas por formas geométricas que elas se sobrepõem, tá vendo? Se eu colocar a vermelha em cima da branca, a branca some. Então, quando isso acontece, dizemos que as figuras são congruentes, ou seja, são as mesmas. Aí tem outro exemplo ali embaixo também. Eu tenho dois polígonos e aí a gente olha que os ângulos, amarelo, amarelo, rosa, rosa, tudo bem, azul, azul, verde, verde. Os ângulos eles são do mesmo tamanho, os lados também. Então, quando isso acontece, nós dizemos que são congruentes. Então triângulos congruentes acontece a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC e do outro lado nós temos o triângulo MNP. Tá? Como saber se esses triângulos são congruentes? A primeira coisa, eu tenho que achar a correspondência. Tá? Quais lados são correspondentes? Então, visualmente, quais são os ângulos? Vamos começar pelos ângulos primeiro, que vocês acham que são parecidos ou têm o mesmo tamanho. Visualmente, eu vejo que o A é parecido com o M. Então, o A ele é correspondente ao ângulo M. O ângulo B ele é correspondente ao ângulo N. O B é correspondente ao ângulo N. Faço a mesma coisa. O ângulo C correspondente ao ângulo P. Qual medida é correspondente a qual aqui? Então eu vejo que a medida BC é a maior. Então ela só pode ser correspondente a essa medida aqui, ó, NP. E a outra medida que eu tenho aqui, ó, AC seria MP ou MN? Visualmente, né? A gente vê que a correspondência dela é com MP. E por último, AB, MN. Aqui embaixo depois ele diz a mesma coisa, que o ângulo A e o ângulo M são correspondentes, têm a mesma medida. Vamos olhar aqui embaixo mesmo, que o ângulo B e o ângulo N também possuem as mesmas medidas, que o ângulo C e o ângulo P também possuem as mesmas medidas. Então, os ângulos correspondentes, tá? Eles são congruentes. Aqui você pode ver que ele já rotacionou a figura. Tudo bem? E agora vamos às medidas. Ó. A medida AB, essa daqui aqui, é igual, é congruente, tem a mesma medida que MN. AC tem a mesma medida que MP. E BC tem a mesma medida que NP, tá? Então, quando isso acontece, dizemos que os triângulos eles são congruentes. Então, e como eu falei lá, como eu mostrei, o triângulo ele tem 6 elementos, 3 ângulos e 3 medidas, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, o primeiro caso. Então, o primeiro caso é lado, lado, lado. Então, se eu sei os 3 lados, quem são os lados correspondentes aqui? Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar lado, 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 os 3 lados. Então, AB é congruente a MN, ele tem a mesma medida. AC é congruente ao lado MP, também tem a mesma medida. E BC, que é essa medida maior aqui, é correspondente ao lado NP, tá? Eu vou fazer nesse aqui o exemplo para vocês verem que aqui no livro eles fazem certinho, né? Então aqui, ó, eu vejo
4 centímetros. Se eu vier para cá, eu também vejo os mesmos 4 centímetros. Aqui, ó. Aqui já tem 2 centímetros. E aqui também tem 2 centímetros. Tudo bem? É isso aí. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu já sei a informação de um lado, de um ângulo e de um lado. Então, lado, ângulo, lado é o segundo caso. Então, eu já sei se dois triângulos são congruentes quando eles possuem dois lados e o ângulo correspondente é congruente. Sabendo se o lado BC tem a mesma medida do lado NP. Se eu sei que o lado AB tem a mesma medida que o lado MN. Então, ó, lado, lado. E o ângulo correspondente também for igual, tá? Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Dessa maneira, eu sei que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Bom, o terceiro caso é ângulo, lado, ângulo, tá? Abreviação aqui, ALA. São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado correspondente a esses ângulos correspondentes congruentes. Então aqui, ó, eu tenho o ângulo, esse lado e esse ângulo. Esse ângulo B é correspondente ao ângulo N. O ângulo C é correspondente ao ângulo P. E o lado BC é correspondente ao ângulo NP. Essa é a correspondência. Correspondência não é a mesma coisa que congruente, tá? Então, para que seja congruente, o ângulo B tem que ser igual ao ângulo N. O ângulo C tem que ser igual ao ângulo P. E o lado BC tem que ser igual ao lado NP. Então, quando isso acontece, ó, eu sei que o ângulo B é igual ao ângulo N, congruente. Eu sei que o lado BC é congruente ao lado NP. E que o ângulo C é congruente ao ângulo P. Quando essas três medidas são congruentes, eu já concluo que os dois triângulos são congruentes. Todas as medidas e todos os ângulos são iguais. E o quarto e último caso de congruência é quando você tem o lado com o ângulo adjacente. O ângulo adjacente é o ângulo que está junto ao lado, tá? Então, o lado com o ângulo adjacente e o ângulo oposto iguais, tá? Então, nesse caso, os dois triângulos também serão congruentes. Então, vamos começar pelo lado em questão aí. O lado aqui é o lado BC, é igual ao lado NP. Qual é o ângulo adjacente? Temos dois, né? Temos esse aqui, o ângulo N, e o ângulo P. Esses dois ângulos são adjacentes ao lado NP. Porém, o ângulo que eu estou falando aí é o ângulo N, não o ângulo P. Por quê? Quem é correspondente ao ângulo N lá no outro triângulo? O ângulo C ou o ângulo B? O ângulo correspondente é o ângulo B, tá? Então, se eu tenho o ângulo N, que é adjacente ao lado NP, do outro lado eu tenho o ângulo B, que é adjacente ao ângulo BC.
E quem é o ângulo oposto? O ângulo oposto é o que está oposto à medida, tá? A medida aqui é BC, o único ângulo oposto é o ângulo A. Então, esse é o ângulo oposto. E lá, o ângulo oposto é o ângulo M. O oposto é do outro lado, né? Uma oposição, tá do lado contrário. Tudo bem? Então, quando isso acontece, ó, BC congruente a NP. O ângulo adjacente é igual ao ângulo adjacente. E o ângulo oposto é igual ao ângulo oposto. Nós concluímos que esses dois triângulos também são congruentes. Ou seja, os três lados e os três ângulos são iguais. Bom, então ali nós já trabalhamos os 4 casos de congruência, tá? Aqui é um caso específico quando a gente trabalha com triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele vai ser muito estudado por nós, que aqui a gente vai trabalhar seno, cosseno, né? A gente vai começar a trabalhar isso, nós vamos trabalhar também o teorema de Pitágoras e tal, né? Então, é importante a gente trabalhar o caso de congruência no triângulo retângulo também. Então, vamos lá. Já vimos que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto, ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A, ele tem 90 graus. Eu fiz até um videozinho explicando para vocês, né? Então, ó, esse está na horizontal, esse lado, e esse lado na vertical. Esses dois lados são perpendiculares, ou seja, um está deitado, outro está em pé, formando um ângulo de 90 graus. A gente vê isso muito na construção ali, ó, tá vendo? No cantinho da sala. Ali nós vemos 1, 2, 3 ângulos de 90 graus, tá? Então, é isso. No triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Então, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Os outros dois têm nome igual. Os outros dois são chamados de cateto, tá? O ângulo A mede exatamente 90 graus. E o ângulo B e o ângulo C são menores que 90, e eu também já fiz o videozinho mostrando que a soma do ângulo B com o ângulo C também dá 90 graus. Então, são congruentes dois triângulos retângulos que possuem hipotenusa e um dos catetos respectivos congruentes. Então, seria aqui, ó, o ângulo A, que é o ângulo reto, igual ao ângulo reto, a hipotenusa igual a hipotenusa, tá vendo? Você pode ver que BC é essa aqui, ó, BC, tá? Então, essa é a hipotenusa. Então, ó, ângulos correspondentes iguais, né? A hipotenusa é igual, tem a mesma medida. E um dos catetos é igual também, qualquer um. O caso foi esse, mas poderia ter sido aquele. Quando eu concluo isso, que essas três são congruentes, eu concluo que esse triângulo é igual a esse, ou seja, os três lados e os três ângulos têm a mesma medida. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então vamos lá. Na figura, o lado A, o lado AB é paralelo ao lado DE. Então, o lado AB, pessoal, é esse aqui, ó. O lado AB é paralelo ao lado DE. E C é o ponto médio de AD. Então, ó, aqui eu tenho uma medida AD, ó, de A até D. E o ponto C está bem no meio, tudo bem? É metade, tá certo? Aí ele quer que a gente ache o X e o Y. Então, ó, vamos olhar aqui no desenho, que aqui eu tenho, ó, um ângulo de 60
lá eu tenho um ângulo de 60 também. E um ângulo lá, o ângulo BCA e o ângulo DCA, eles são opostos pelo vértice. Os opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Se eu possuo o ângulo A igual ao ângulo D, lá em cima, o ângulo A congruente ao ângulo D, eu possuo a medida AC congruente à medida CD, porque C é o ponto médio, tá? Então, essa medida AC tem o mesmo tamanho da medida CD. E o ângulo ACB é congruente ao ângulo BC-DCE, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu vou naquele caso lá terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, eu concluo com certeza que esses dois triângulos, que o triângulo ABC, é congruente ao triângulo DEC, tá? Então, aí aqui, como é que eu vou saber a correspondência dos lados? Então, quais são as medidas que formam o ângulo de 60 graus? Aqui é essa medida que eu acabei de falar, o CD com o 5, tá? Então forma um ângulo de 60. Aqui, quem forma um ângulo de 60 é o AC com o X. Então eu já vi que essa é correspondente a essa, tá? E a B é correspondente a DE. Então, se eu sei que aqui é 5, lá vai ser 5 também. Eu sei que o lado AC é correspondente a CD. Então, o lado BC é correspondente ao lado CE. Então, se BC é 7, CE vai ser 7 também, tá? Agora a página 85.